novos controladores possuem entradas analógicas configuráveis para a instalação de sensores de 0 a 900 ohms, com curva direta ou inversa. Essas entradas podem ser configuradas para realizar a leitura de sensores de temperatura, pressão de óleo ou nível de combustível. O controlador já possui nas opções das entradas analógicas os sensores KVA. Não há necessidade de configurar a curva, basta selecionar o sensor disponível nas opções do controlador ou no software K30 Series Switch. Para alterar no controlador, acesse o menu de configurações. Para isso, coloque o controlador no modo inibido e pressione a tecla OK por 3 segundos. Selecione a opção Entradas analógicas. Em seguida, escolha a entrada que será utilizada para a instalação do sensor. Nas opções disponíveis, encontramos o sensor de temperatura PT100, sensor de pressão de óleo de 0 a 10 bar e sensor de nível de combustível K40 LSR, com curva de 30 a 250 ohms, que é o padrão de fábrica do sensor. Pressione OK para salvar a opção desejada. Para configurar outras opções de sensores, vamos utilizar o K30 Series Switch, que está disponível para download no site da KVA. Primeiro, conectamos o controlador e fazemos a leitura de seus dados. Vá até o menu Entradas analógicas e selecione a entrada analógica que será instalada ao sensor. Será exibida a lista com os sensores. Para utilizar o sensor customizável, clique no sensor com o termo Custom e clique em Editar curva. Nesse vídeo, vamos utilizar o sensor de temperatura. Nesta tela, será exibido o gráfico com a curva que está salva no controlador. Para adicionar um sensor, clique no botão Novo Sensor. Selecione se a curva será direta ou inversamente proporcional e clique em OK. O gráfico exibido na tela será utilizado para plotagem da curva do sensor. No eixo X, encontra-se as grandezas dos sensores e no eixo Y, encontra-se o valor de resistência. Na parte de cima, será exibido o valor de resistência que estará sendo configurado para o ponto selecionado. Tenha em mãos a tabela do sensor que será configurado, que pode ser solicitada diretamente com o fabricante do sensor. No gráfico, é configurado o valor de resistência em relação à grandeza do sensor configurado. Você pode ajustar ponto por ponto ou utilizar o recurso de interpolação, caso seja uma curva linear. Por exemplo, vamos configurar que a resistência para a temperatura de 50 graus é 119,4 ohms. E para 80 graus, a resistência é de 130,9 ohms. Para um ajuste fino do valor da resistência, utilizamos o scroll do mouse. Para fazer a interpolação, marque a caixa de seleção com esta opção e em seguida clique nos dois pontos que serão utilizados como referência para que o software determine os demais pontos da curva. Não é necessário que seja apenas os dois pontos das extremidades, basta ser dois pontos conhecidos do sensor que o restante da curva será traçada. Para facilitar, já definimos inicialmente no gráfico o valor da resistência dos dois pontos. Para enviar a curva para o controlador, clique no botão Transmitir esta curva para o controlador. A função desse botão é de vincular a curva ao sensor customizado selecionado, como fizemos com a temperatura. É possível salvar o sensor configurado para uso em outros controladores. Para isso, clique em Salvar Sensor e selecione o local que será salvo o sensor configurado. Uma dica importante é identificar o tipo de sensor no nome do arquivo. Para importar, clique no botão Meus Sensores. Selecione o sensor desejado e clique no botão Transmitir esta curva para o controlador para salvar a alteração. Nessa primeira etapa, configuramos a curva. Agora vamos enviar para o controlador a configuração da entrada analógica. Para isso, volte para o parâmetro da entrada analógica que está sendo configurada e clique em Enviar parâmetro para o controlador. Uma vez transmitida a curva para o controlador, você pode utilizá-la em outras entradas analógicas, sem a necessidade de configurar novamente.